Curta o vídeo e se inscreva no canal. Nota do canal: fiquem à vontade no comentário para apontar erros ou fazer crítica. E caso queiram contribuir com o meu humilde trabalho, segue na descrição a chave pública Bitcoin e também no banner do canal. Eu agradeço a todos. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Homem, Economia e Estado, por Murray Newton Rothbard. 5. Produção, a estrutura. 1. Alguns princípios fundamentais da ação. A análise de atividades de produção, as ações que, eventualmente, resultam na obtenção de bens de consumo, é altamente intrincado para uma complexa economia de mercado monetário. É melhor, portanto, resumir agora alguns dos mais aplicáveis princípios fundamentais formulados no capítulo 1. Naquele capítulo aplicamos esses princípios apenas para uma economia de Crusoe. Na verdade, porém, são aplicáveis a qualquer tipo de economia e são as chaves indispensáveis para a análise da complexa economia moderna. Alguns desses princípios fundamentais são: 1. Cada indivíduo age de modo que a esperada receita psíquica, obtenção de utilidade, da sua ação excederá seu custo psíquico. O custo psíquico é a utilidade renunciada da próxima ou melhor alternativa que ele poderia adotar com os meios disponíveis. Tanto a receita psíquica quanto o custo psíquico são puramente subjetivos ao indivíduo. Uma vez que toda ação lida com unidades de oferta de um bem, podemos nos referir a essas estimações subjetivas como utilidade marginal e custo marginal. A ação marginal significante em etapas. 2. Cada pessoa age no instante presente, com base em escalas de valores presentes, para obter antecipados fins resultantes no futuro. Cada pessoa age, portanto, para atingir um certo estado satisfatório no futuro. Cada um tem um horizonte temporal de datas futuras para as quais suas ações são direcionadas. Ele usa dados meios presentes, de acordo com as suas ideias tecnológicas, para atingir seus fins no futuro. 3. Toda pessoa prefere ir a tentar atingir a satisfação de um determinado fim no presente do que a satisfação deste fim no futuro. Essa é a lei da preferência temporal. 4. Todos os bens são distribuídos por cada indivíduo de acordo com a sua utilidade para ele. Um estoque das unidades de um bem é alocado primeiro para seu uso mais altamente valorado e então, para seu próximo uso mais valorado, etc. A definição de um bem é que ele consiste em uma oferta intercambiável de uma ou mais unidades. Portanto, toda unidade sempre será valorada igualmente com cada outra. Se uma unidade de um estoque é renunciada ou descartada, o uso menos altamente valorado para essa unidade será aquele abandonado. Portanto, o valor de cada unidade da oferta de um bem é igual à utilidade do menos altamente valorado de seus usos presentes. Essa utilidade marginal decresce conforme o estoque de cada bem aumenta. A utilidade marginal do acréscimo de uma unidade do estoque é igual à utilidade da unidade em seu próximo uso mais altamente valorado, ou seja, o mais altamente valorado dos fins ainda não satisfeitos. Isso nos fornece a lei da utilidade marginal e a lei da alocação de bens. 5. Na combinação técnica de fatores de produção para produzir um produto, conforme um fator varia e os outros permanecem constantes, existe um ponto ótimo, um ponto de produto médio máximo produzido pelo fator. Essa é a lei dos rendimentos. Baseia-se no próprio fato da existência da ação humana. 6. E sabemos com base no capítulo 2 que o preço de qualquer bem no mercado tenderá a ser uniforme em todo o mercado. O preço é determinado pelas tabulações de oferta e demanda que são elas mesmas determinadas pelas escalas de valores dos indivíduos no mercado. 2. A economia de rotação uniforme. A análise das atividades de produção em uma economia de mercado monetário é um assunto altamente complexo. Uma explicação dessas atividades, em particular a determinação de preços e, portanto, o retorno aos fatores, a alocação de fatores, e a formação de capital, pode ser desenvolvida apenas se usarmos a construção mental da economia de rotação uniforme. Essa construção é desenvolvida como segue. Percebemos que o mundo real da ação é de mudança contínua, escalas de valores individuais, ideias tecnológicas, e as quantidades de meios disponíveis estão sempre mudando. Essas mudanças continuamente impelem a economia em várias direções. As escalas de valores mudam e a demanda do consumidor muda de um bem para outro. As ideias tecnológicas mudam e os fatores são usados de maneiras diferentes. Ambos os tipos de mudança têm diferentes efeitos nos preços. As preferências temporais mudam, com certos efeitos sobre a formação de juros e capital. O ponto crucial é este: antes que os efeitos de qualquer uma mudança sejam completamente resolvidos,
outras mudanças intervêm. O que precisamos considerar, no entanto, pelo uso da razão, é o que aconteceria se nenhuma mudança intervisse. Em outras palavras, o que ocorreria se escalas de valores, ideias tecnológicas, e os determinados recursos permanecessem constantes. O que aconteceria então com os preços e a produção e suas relações? Dados valores, tecnologia e recursos, qualquer que seja sua forma concreta, permanece constante. Nesse caso, a economia tende ao estado de coisas em que está girando uniformemente, ou seja, em que as alternativas tendem a se repetir no mesmo padrão indefinidamente. A taxa de produção de cada bem permanece constante, todos os preços permanecem constantes, a população total permanece constante, etc. Assim, se valores, tecnologia e recursos permanecem constantes, temos dois sucessivos estados de coisas. Há um período de transição para uma imutável economia de rotação uniforme, e b. O ciclo imutável da própria economia em rotação uniforme. Este último estágio é o estado de equilíbrio final. Deve ser diferenciado dos preços de equilíbrio de mercado que são definidos a cada dia pela interação da oferta e da demanda. O estado de equilíbrio final é aquele do qual a economia tende sempre a se aproximar. Se nossos dados, valores, tecnologias e recursos permanecessem constantes, a economia se moveria em direção à posição de equilíbrio final e permaneceria lá. Na vida real, porém, os dados estão sempre mudando e, portanto, antes de chegar a um ponto de equilíbrio final, a economia precisa mudar de posição, em direção a alguma outra posição de equilíbrio final. Consequentemente, a posição de equilíbrio final está sempre mudando e, dessa forma, nenhuma tal posição é alcançada na prática. Mas mesmo que nunca seja alcançado na prática, tem uma importância muito real. Em primeiro lugar, é como o coelho mecânico sendo perseguido pelo cachorro. Nunca é alcançado na prática e está sempre mudando, mas explica a direção em que o cão está se movendo. Em segundo lugar, a complexidade do sistema de mercado é tal que não podemos analisar os preços dos fatores e rendas em um mundo de mudança contínua, a menos que primeiro analisemos sua determinação em um mundo uniformemente rotativo, onde não há mudança e onde determinadas condições podem se resolver ao máximo. Certamente, neste estágio da investigação não estamos interessados em avaliações éticas de nossos conhecimentos. Não estamos atribuindo nenhum mérito ético à posição de equilíbrio. É um conceito para explicação científica da atividade humana. O leitor pode perguntar por que um conceito irreal como equilíbrio final é permissível, quando já apresentamos e iremos apresentar graves restrições ao uso de várias premissas irrealistas e antirrealistas na economia. Por exemplo, como veremos, a teoria da competição pura tão predominante entre escritores hoje, é baseada em premissas impossíveis. A teoria é então elaborada ao longo dessas linhas e não apenas aplicada criticamente ao mundo real, mas na verdade usada como uma base ética para criticar os verdadeiros desvios dessa teoria. Os conceitos de classes de indiferença e de passos infinitamente pequenos são outros exemplos de premissas falsas que são usadas como fundamentação para estruturas teóricas altamente elaboradas. O conceito da economia de rotação uniforme, entretanto, quando usado com cuidado, não está aberto a essas críticas, pois esta é uma força sempre presente, uma vez que é a meta em direção à qual o sistema real está sempre se movendo, a posição final de repouso na qual, com base nas escalas de valores dadas, realmente existentes, todos os indivíduos teriam alcançado as posições mais altas em suas escalas de valores, dados os recursos e a tecnologia. Este conceito, então, é de importância realista e legítima. Precisamos sempre lembrar, entretanto, que embora um equilíbrio final seja o objetivo ao qual a economia está se movendo em qualquer determinado momento, as mudanças nos dados alteram esta posição e, portanto, mudam a direção do movimento. Portanto, não há nada em um mundo dinâmico que é eticamente melhor sobre uma posição final de equilíbrio. Na verdade, uma vez que os desejos são insatisfeitos, caso contrário, não haveria ação. Tal posição de nenhuma mudança seria muitíssimo lamentável, uma vez que implicaria que nenhuma outra satisfação de desejo seria possível. Além disso, precisamos lembrar que uma situação final de equilíbrio tende a ser, embora nunca possa realmente ser, o resultado da atividade do mercado, e não a condição de tal atividade. Muitos escritores, por exemplo, discernindo que na economia em rotação uniforme, os lucros e perdas empresariais seriam todos zero, concluíram de alguma forma que essa deve ser a condição para qualquer atividade legítima no mercado. Dificilmente poderia haver um equívoco maior sobre o mercado ou um abuso maior do conceito de equilíbrio. Outro perigo no uso deste conceito é que ele é puramente estático, essencialmente atemporal,
E as condições são muito adequadas para o uso da matemática. A matemática se baseia em equações, que retratam relações mútuas entre duas ou mais funções. Por si próprios, tais procedimentos matemáticos não são importantes, uma vez que não estabelecem relações causais. Eles são da maior importância na física, por exemplo, porque essa ciência lida com certas regularidades observadas de movimentos por partículas de matéria que devemos considerar como não motivadas. Essas partículas se movem de acordo com certas leis quantitativas precisamente observáveis e exatas. A matemática é indispensável na formulação das leis entre essas variáveis e na formulação de explicações teóricas para os fenômenos observados. Na ação humana, a situação é totalmente diferente, se não diametralmente oposta. Enquanto na física as relações causais só podem ser assumidas hipoteticamente e, mais tarde, aproximadamente verificadas por referência a regularidades precisamente observáveis, na praxeologia conhecemos a força causal em ação. Essa força causal é a ação humana, comportamento propositado e motivado, direcionado a determinados fins. O aspecto universal desse comportamento pode ser logicamente analisado. Não estamos lidando com relações funcionais, quantitativas entre as variáveis, mas com a razão e vontade humana causando certa ação, que não é determinável ou redutível a forças externas. Além disso, uma vez que os dados da ação humana estão sempre mudando, não há relações quantitativas precisas na história humana. Na física, as relações quantitativas, ou leis, são constantes. Elas são consideradas válidas para qualquer ponto da história humana, passado, presente ou futuro. No campo da ação humana, não existem tais constantes quantitativas. Não existem relações constantemente válidas para diferentes períodos na história humana. As únicas leis naturais, se podemos usar um rótulo tão antiquado, mas perfeitamente legítimo para tais regularidades constantes, na ação humana são qualitativas e não quantitativas. São, por exemplo, precisamente as leis deduzidas da praxeologia e da economia, o fato da ação, o uso dos meios para atingir fins, preferência temporal, utilidade marginal decrescente, etc. Equações matemáticas, então, são apropriadas e úteis onde existem relações quantitativas constantes entre variáveis não motivadas. Elas são particularmente inapropriadas na praxeologia e na economia. Na praxeologia e na economia, a análise verbal e lógica da ação e seus processos ao longo do tempo é um método apropriado. Não é surpreendente que os principais esforços dos economistas matemáticos tenham se voltado para a descrição do estado final de equilíbrio por meio de equações. Pois neste estado, uma vez que as atividades apenas se repetem, parece haver mais espaço para descrever as condições por meio de equações funcionais. Essas equações, na melhor das hipóteses, não podem fazer mais do que descrever esse estado de equilíbrio, além de não fazer mais do que a lógica verbal pode fazer e, portanto, violar o princípio científico da navalha de Ockham, que a ciência deve ser a mais simples e clara possível. Tal uso da matemática contém erros graves e defeitos dentro de si. Em primeiro lugar, não é capaz de descrever a trajetória pela qual a economia se aproxima da posição de equilíbrio final. Essa tarefa pode ser feita apenas pela análise lógica verbal da ação causal dos seres humanos. É evidente que esta tarefa é a mais importante, uma vez que essa análise que é significante para a ação humana. A ação se move ao longo de um caminho e não pode ser descrita em um mundo uniformemente rotativo. O mundo é incerto, e veremos brevemente que não podemos até mesmo levar para sua conclusão lógica a análise de uma estática economia de rotação uniforme. A suposição de uma economia de rotação uniforme é apenas uma ferramenta auxiliar que nos ajuda na análise da ação real. Uma vez que a matemática é menos mal acomodada a um estado estático, os escritores matemáticos tendem a se preocupar com este estado, assim particularmente provendo uma imagem particularmente errônea do mundo da ação. Finalmente, as equações matemáticas da economia de rotação uniforme descrevem apenas uma situação estática, fora do tempo. Elas diferem drasticamente das equações matemáticas da física, que descrevem um processo através do tempo. É precisamente através desta descrição de relações constantes, quantitativas, no movimento de elementos que a matemática presta seu grande serviço às ciências naturais. Quão diferente é a economia, onde a matemática, na melhor das hipóteses, pode apenas descrever inadequadamente um resultado final sem tempo. O uso do conceito matemático da função é particularmente inapropriado na ciência da ação humana. Por um lado, a própria ação não é uma função de algo, uma vez que função implica definido, único, regularidade mecânica e determinação. Por outro lado, a matemática das equações simultâneas, lidando na física com o movimento não motivado,
enfatiza a determinação mútua. Na ação humana, entretanto, a conhecida força causal da ação linearmente determina os resultados. Esse equívoco grosseiro de escritores inclinados à matemática no estudo da ação humana foi exemplificado durante um ataque a Eugen von Bauerk, um dos maiores economistas de todos, pelo professor George Stigler. Ainda o postulado de continuidade das funções de utilidade e demanda, que é irrealista apenas em um grau menor e essencial para o tratamento analítico, nunca é concedido. Uma fraqueza maior é a falha de von Bauerk em entender alguns dos elementos mais essenciais da teoria da economia moderna, os conceitos de determinação mútua e equilíbrio, desenvolvido pelo uso da teoria de equações simultâneas. A determinação mútua é rejeitada pelo antigo conceito de causa e efeito. A fraqueza mostrada aqui não é a de von Bauerk, mas daqueles, assim como o professor Stigler, que tentaram vã e falaciosamente edificar a economia no modelo da física matemática, especificamente, da mecânica clássica. Voltando ao conceito da economia de rotação uniforme, o erro dos economistas matemáticos é tratá-la como um estado de coisas real e até ideal, ao passo que é simplesmente um conceito mental que nos permite analisar o mercado e as atividades humanas do mercado. É indispensável porque é objetivo, embora sempre imutável, da ação e da troca. Por outro lado, os dados nunca podem permanecer inalterados por tempo suficiente para serem concretizados. Não podemos conceber com coerência um estado de coisas sem mudança, ou incerteza e, portanto, sem ação. O estado uniformemente rotativo, por exemplo, seria incompatível com a existência do dinheiro, o próprio intermédio central de toda estrutura de troca. Pois a commodity de dinheiro é demandada e mantida apenas porque ele é mais comercializável que outras commodities, ou seja, porque aquele que mantém tem mais certeza de ser capaz de trocá-lo. Em um mundo onde preços e demandas permanecem perpetuamente os mesmos, tal demanda por dinheiro seria desnecessária. O dinheiro é demandado e mantido apenas porque dá a maior segurança de encontrar um mercado e por causa das incertezas das demandas das pessoas no futuro próximo. Se todo mundo, por exemplo, soubesse seus gastos precisamente em todo o seu futuro, e isso seria conhecido no sistema uniformemente rotativo, não haveria sentido em seu mantimento de um saldo de caixa de dinheiro. Ele seria investido de forma que o dinheiro retornaria precisamente às quantias desejadas no dia de gastos. Mas se ninguém deseja manter o dinheiro, não haverá dinheiro e sistema de preços monetários. Todo o mercado monetário entraria em colapso. Assim, a economia de rotação uniforme é irrealista, pois não pode realmente ser estabelecida e não podemos nem mesmo conceber consistentemente seu estabelecimento. Mas a ideia da economia de rotação uniforme é indispensável na análise da economia real. Através da hipótese de um mundo onde todas as mudanças se deram, podemos analisar as direções da mudança real. 3. A estrutura de produção, um mundo de fatores específicos. Crucial para o entendimento dos processos de produção é a questão da especificidade dos fatores, um problema que abordamos no capítulo 1. Um fator específico é aquele adequado para a produção de apenas um produto. Um fator puramente inespecífico seria aquele igualmente adequado para a produção de todos os produtos possíveis. É claro que nem todos os fatores poderiam ser puramente não específicos, pois nesse caso todos os fatores seriam puramente intercambiáveis, ou seja, haveria necessidade de apenas um fator. Mas vimos que a ação humana implica em mais de um fator existente. Mesmo a existência de um fator puramente não específico é inconcebível se considerarmos corretamente a adequação na produção em termos de valor, em vez de termos tecnológicos. Na verdade, se analisarmos o conceito, encontramos que não existe sentido em dizer que um fator é igualmente adequável em termos puramente tecnológicos, uma vez que não existe forma de comparar as quantidades físicas de um produto com as de outro. Se X pode ajudar a produzir 3 unidades de A ou 2 unidades de B, não há como comparar essas unidades. Apenas a avaliação de consumidores estabelece uma hierarquia de bens valorados, sua interação definindo os preços dos bens de consumo. Fatores, relativamente, não específicos, então, são alocados para aqueles produtos que os consumidores valoraram mais altamente. É difícil conceber qualquer bem que seria puramente não específico e igualmente valorado em todos os processos de produção. Nossa maior distinção, então, é entre os fatores específicos, que podem ser usados em apenas uma linha de produção, e os fatores não específicos, de variados graus de convertibilidade, que podem ser usados em mais de um processo de produção. Agora, consideremos por um tempo um mundo onde todo bem é produzido apenas por diversos fatores específicos. Neste mundo, um mundo que é concebível, apesar de improvável, cada pessoa,
Cada pedaço de terra, cada bem de capital, seria necessariamente comprometido com a produção de um determinado produto. Não haveria usos alternativos de qualquer bem de uma linha de produção para outra. Em todo o mundo da produção, então, haveria pouco ou nenhum problema econômico, ou seja, nenhum problema de alocar recursos escassos para fins alternativos. Certamente, os consumidores ainda teriam de alocar seus escassos recursos monetários para serem os bens de consumo mais preferidos. Na esfera fora do mercado, todos, novamente como consumidor, teriam que alocar seu tempo e energia para o gozo de vários bens de consumo. Ainda haveria, na esfera de produção de bens intercambiáveis, uma alocação que todo homem faria. Quanto tempo devotar ao trabalho e quanto ao lazer. Mas não haveria problema de qual área trabalhar, nenhum problema do que fazer com um pedaço de terra, nenhum problema de como alocar bens de capital. O emprego dos fatores dependeria da demanda dos consumidores pelo produto final. A estrutura de produção em tal mundo de fatores puramente específicos seria algo como na figura 39. Neste diagrama, vemos dois típicos bens de consumo, A e B. Cada um, representado como um retângulo sólido na parte inferior do diagrama, é produzido por fatores cooperantes da próxima classificação superior, designada como P1, ou a primeira ordem de bens de produção. Os bens de capital de primeira ordem são, por sua vez, produzidos com a ajuda de fatores cooperantes, sendo estes de segunda ordem, e assim por diante. O processo logicamente continua ascendente até que os bens de capital sejam produzidos completamente pelos fatores de trabalho e terra. Embora este estágio não esteja representado no diagrama, as linhas conectam os pontos para designar o padrão causal dos fatores. No diagrama, todos os fatores são puramente específicos, uma vez que nenhum bem é usado em diferentes estágios do processo ou para diferentes bens. As setas centrais indicam a direção causal do esforço para baixo, desde os bens dos produtores com classificação mais elevada até as classificações intermediárias, finalmente concluindo em bens de consumo. Em cada estágio, o trabalho usa fatores dados pela natureza para produzir bens de capital e os bens de capital são novamente combinados com o trabalho e fatores dados pela natureza, transformados em ordens cada vez menores de bens de capital, até que os bens de consumo sejam alcançados. Figura 39. Estrutura de produção em um mundo de fatores puramente específicos. Agora que traçamos a direção do esforço produtivo, devemos traçar a direção da receita monetária. Este é o inverso, dos consumidores de volta para os produtores. Os consumidores compram um estoque de um bem de consumo a um preço determinado no mercado, rendendo aos produtores uma determinada renda. Dois dos problemas cruciais da teoria da produção são o método pelo qual a receita monetária é alocada e o problema corolário da fixação de preços dos fatores de produção. Em primeiro lugar, consideremos apenas o menor estágio de produção, o estágio que produz o produto final. Nesse estágio, vários fatores, todos agora considerados como específicos, cooperam na produção de bens de consumo. Existem três tipos de tais fatores: trabalho, natureza original e bens de capital produzidos. Vamos supor que em um determinado dia, consumidores compraram uma determinada quantidade de um bem X por, digamos, 100 onças de ouro. Dada a quantidade do bem vendido, o preço da quantidade total é igual à renda bruta obtida da venda do bem. Como essas 100 onças serão alocadas aos fatores de produção? Em primeiro lugar, precisamos fazer uma suposição sobre a propriedade do bem de consumo pouco antes de ser vendido. É evidente que este proprietário, ou esses proprietários serão os recipientes imediatos da renda de 100 onças de ouro. Vamos dizer que, no estágio final, houve 7 fatores participando na produção, 2 tipos de trabalho, 2 tipos de terra e 3 tipos de bens de capital. Existem 2 alternativas a respeito da propriedade final do produto, antes de ser vendido para o consumidor. A. Todos os proprietários desses fatores juntamente são proprietários do produto final. Ou B. O proprietário de cada um dos fatores vende os serviços de seu fator para alguém. E o último, que pode ele mesmo contribuir com o fator, vende o bem para o consumidor em uma data futura. Apesar do último ser a condição praticamente universal, será conveniente começar pela análise da primeira alternativa. Aqueles que são proprietários do produto final, seja qual for a alternativa adotada, são capitalistas, uma vez que eles são proprietários de bens de capital. É melhor, entretanto, limitar o termo capitalistas para aqueles que economizaram capital monetário para comprar fatores. Isso, por definição, não ocorre na primeira alternativa, onde os proprietários dos fatores são coproprietários dos produtos. O termo proprietário do produto é suficiente para designar o proprietário dos bens de capital,
qualquer que seja a alternativa adotada. Proprietários de produtos são também empreendedores, uma vez que eles assumem o principal fardo empresarial de se ajustar a condições futuras incertas. Chamá-los de empreendedores apenas, todavia, é correr o risco de esquecer que eles são também capitalistas ou proprietários do produto e que eles continuariam a desempenhar essa função em uma economia de rotação uniforme. 4. Propriedade conjunta do produto pelos proprietários dos fatores. Vamos primeiro considerar o caso da propriedade conjunta pelos proprietários de todos os fatores finais de cooperação. É evidente que as 100 onças de ouro acumulam para os proprietários conjuntamente. Vamos, agora, ser puramente arbitrários e declarar que o total de 80 onças acumula para os proprietários de bens de capital e um total de 20 onças para os proprietários do trabalho e dos fatores naturais. É evidente que, qualquer que seja a alocação, ela será, no mercado desamparado, de acordo com o acordo contratual voluntário de cada um dos proprietários dos fatores em causa. Agora, é evidente que existe uma diferença importante entre o que acontece com a receita monetária do trabalhador e do proprietário de terra, por um lado, e do proprietário dos bens de capital, do outro. Pois os bens de capital precisam, por sua vez, ser produzidos pelo trabalho, pela natureza e por outros bens de capital. Portanto, enquanto o contribuinte de energia de trabalho pessoal, e isso, é claro, inclui energia de direção, bem como os chamados trabalhadores na linguagem popular, ganhou um puro retorno. O proprietário de bens de capital gastou anteriormente algum dinheiro para a produção ou compra de seus próprios fatores. Agora, é evidente que, uma vez que apenas fatores de produção podem obter renda do consumidor, o preço do bem de consumo, ou seja, a renda do bem de consumo, é igual à soma dos preços atribuídos aos fatores de produção, ou seja, a renda atribuída aos fatores. No caso da propriedade conjunta, isso é um truísmo, uma vez que apenas um fator pode receber receita da venda de um bem. É o mesmo que dizer que 100 onças equivalem a 100 onças. Mas e sobre as 80 onças que arbitrariamente alocamos aos proprietários de bens de capital, para quem eles finalmente acumulam? Uma vez que estamos supondo nesse exemplo de propriedade conjunta que todos os produtos são de propriedade dos proprietários de seus fatores, também segue que os bens de capital, que também são produtos, são eles próprios propriedades conjuntas dos fatores na segunda ordem de produção. Digamos que cada um dos 3 bens de capital de primeira ordem foi produzido por 5 fatores cooperantes, 2 tipos de trabalho, 1 tipo de terra, 2 tipos de bens de capital. Todos esses proprietários de fatores conjuntamente são proprietários das 80 onças. Digamos que cada um dos bens de capital de primeira ordem obteve o seguinte: bem de capital A, 30 onças. Bem de capital B, 30 onças. Bem de capital C, 20 onças. A renda de cada bem de capital será, então, propriedade de 5 proprietários de fatores na segunda ordem de produção. É evidente que, conceitualmente, ninguém, em última análise, recebe um retorno como proprietário de um bem de capital. Uma vez que todo bem de capital analiticamente se resolve em fatores originais dados pela natureza e de trabalho, é evidente que nenhum dinheiro poderia acumular ao proprietário de um bem de capital. Todas as 100 onças precisam eventualmente ser alocadas para trabalho e proprietários e fatores dados pela natureza exclusivamente. Assim, as 30 onças acumulam para os proprietários do bem de capital e serão alocadas aos 5 proprietários de fatores, enquanto as, digamos, 4 onças acumulam para um dos bens de capital de terceira ordem ajudando a produzir o bem A, por sua vez, será alocado em fatores de terra, trabalho e bens de capital de quarta ordem, etc. Eventualmente, todo o dinheiro é alocado para trabalho e fatores naturais apenas. O diagrama na figura 40 ilustra este processo. Figura 40. Renda acumulada aos fatores de produção. Na parte inferior do diagrama, vemos que 100 onças de ouro são transferidas dos consumidores para os produtores. Algum desse dinheiro vai para proprietários de bens de capital, algum para proprietários de terra e algum para proprietários de trabalho. A proporção indo para um grupo e para outro é suposta arbitrariamente neste exemplo e essa é a importância para esta análise. A quantia acumulada ao proprietário de bens de capital é incluída na porção sombreada do diagrama e a quantidade acumulada ao trabalho e os proprietários naturais é incluída na porção clara do diagrama. No mais baixo, o primeiro bloco, as 20 onças recebidas pelos proprietários de terra e de fatores de trabalho são marcadas com uma seta para cima, seguida por uma seta para cima similar na parte superior do diagrama, a linha superior designando o dinheiro recebido pelos proprietários de vários fatores. A largura da linha superior, 100 onças, precisa ser igual à largura da linha inferior, 100 onças,
uma vez que o dinheiro recebido pelos proprietários de fatores precisa ser igual ao dinheiro gasto pelos consumidores. Seguindo para a linha 2, seguimos as fortunas de 80 onças que foram acumuladas aos proprietários de bens de capital de primeira ordem. 60 onças acumulam para os proprietários de bens de capital de segunda ordem e 20 onças para o trabalho e fatores naturais de segunda ordem. Novamente, a área clara de 20 onças é marcada com uma seta para cima designando a receita última do dinheiro dos proprietários dos fatores e é igualmente marcada na linha superior do diagrama. O mesmo processo é repetido à medida que avançamos cada vez mais para cima na ordem dos bens de capital. Em cada ponto, certamente, a quantidade obtida pelos proprietários de bens de capital se torna menor, porque mais e mais acumulou aos proprietários de trabalho e de natureza. Finalmente, no estágio concebivelmente mais alto, todas as restantes 20 onças obtidas pelos proprietários de bens de capital acumulam apenas aos fatores de trabalho e de terra, uma vez que eventualmente precisamos chegar no estágio onde nenhum bem de capital tenha sido produzido e apenas trabalho e natureza permanecem. O resultado é que as 100 onças são todas eventualmente alocadas para os espaços claros, para os fatores de trabalho e de terra. A grande seta para cima à esquerda significa o curso geral para cima da receita monetária. Altruísmo que a renda da venda dos bens de consumo é igual às despesas dos consumidores com o produto, podemos adicionar um truísmo correspondente para cada estágio de produção. Ou seja, que a renda da venda de um determinado bem de capital é igual à renda acumulada aos fatores de produção do determinado bem. No mundo que temos examinado, onde todos os produtos, em qualquer estágio, são propriedade conjunta dos proprietários de seus fatores, é evidente que o primeiro trabalho é feito no estágio mais alto. Os proprietários de terra e de trabalho investem a terra e o trabalho para produzir o bem de capital de maior ordem, neste caso, o quinto. Então, esses proprietários entregam o bem aos proprietários do trabalho e da terra no estágio mais baixo seguinte. Esses produzem o bem de capital de quarta ordem, que por sua vez, coopera com fatores de trabalho e de terra nesse estágio para produzir o bem de ordem menor, etc. Finalmente, o estágio mais baixo é alcançado e os fatores finais cooperam para produzir o bem de consumo. O bem de consumo é então vendido aos consumidores. No caso de propriedade conjunta, então, não surge qualquer classe separada de proprietários de bens de capital. Todos os bens de capital produzidos são propriedade conjunta dos proprietários dos fatores de terras producentes e de trabalho. Os bens de capital de ordem menor seguintes são propriedade dos proprietários dos fatores de terra e de trabalho no próximo estágio menor, juntamente com os proprietários anteriormente cooperantes, etc. Em suma, toda a estrutura de bens de capital envolvida em qualquer linha de produção é propriedade conjunta dos proprietários de terra e de trabalho. E a renda obtida com a venda final do produto aos consumidores se acumula apenas para os proprietários de terra e de trabalho. Não existe um grupo separado de proprietários de bens de capital para os quais a renda acumula. É evidente que o processo de produção leva tempo, e quanto mais complexo o processo de produção, mais tempo levará. Durante este tempo, todos os fatores tiveram que funcionar sem receber qualquer remuneração. Eles tiveram que funcionar apenas por expectativa de renda futura. A renda deles é recebida apenas em uma data muito posterior. A renda que seria oferida pelos fatores, em um mundo de fatores puramente específicos, depende inteiramente da demanda do consumidor pelo produto final específico. Se os consumidores gastam 100 onças com o bem, então, os fatores juntamente irão render 100 onças. Se gastarem 500 onças, os fatores renderão essa quantia. Se eles não gastam nada no produto e os produtores cometeram um enorme erro empresarial de trabalhar em um produto que os consumidores não compram, os fatores renderam precisamente zero. A receita monetária conjunta obtida pelos proprietários dos fatores flutua pari e passu com a demanda do consumidor pelo produto. Nesse ponto, uma questão naturalmente surge: o que acontece com proprietários de fatores que adquirem um retorno nulo? Deveriam eles passar fome? Fundamentalmente, não podemos responder a esta questão para indivíduos concretos, uma vez que a economia demonstra verdades sobre rendimentos funcionais na produção, e não sobre os ganhos completos de uma determinada pessoa. Uma pessoa particular, em outras palavras, pode experienciar um retorno nulo neste bem, ao mesmo tempo, ganhando um retorno substancial sobre a propriedade de outro pedaço de terra. Em casos em que não exista tal propriedade em outra área, o indivíduo pode buscar uma produção isolada que não dê um retorno monetário, ou, se ele tiver um saldo monetário acumulado em caixa, ele pode adquirir bens reduzindo o saldo. Além disso, se ele tiver esse balanço,
Ele pode investir em terras ou bens de capital ou em uma organização de produção que os possui, em alguma outra linha de produção. Seu trabalho, em nossas suposições, pode ser um fator específico, mas seu dinheiro pode ser usado em todas as linhas de produção. Suponha que assumimos o pior caso possível, um homem sem saldo de caixa, sem ativos de capital, e cujo trabalho é um fator específico cujo produto tem pouco ou nenhuma demanda do consumidor. Não é ele verdadeiramente um exemplo de indivíduo desviado pela existência do mercado e pela especialização que prevalece nele? Ao se sujeitar ao consumidor, não colocou em risco sua felicidade e sua existência. Mesmo admitindo que as pessoas escolhem um mercado, a escolha não poderia ser trágica para muitas pessoas? A resposta é que não há fundamentação qualquer para tais restrições no processo mercadológico. Pois mesmo neste caso impossível, o indivíduo não está pior do que ele estaria se estivesse em um isolamento ou em uma situação de permuta. Ele pode sempre retornar ao isolamento se ele considerar que não consegue atingir seus fins pelo processo mercadológico. O próprio fato de considerarmos tal possibilidade absurda é uma evidência das enormes vantagens que o mercado confere a todos. Na verdade, empiricamente, podemos certamente afirmar que, sem o mercado moderno desenvolvido, e jogado de volta ao isolamento, a esmagadora maioria dos indivíduos não poderia obter bens trocáveis o suficiente para sequer existir. Ainda, essa escolha sempre permanece aberta para qualquer um que, por qualquer razão, voluntariamente preferir o isolamento aos vastos benefícios obtidos do sistema mercadológico. Certamente, portanto, queixas contra o sistema mercadológico por pessoas insatisfeitas são extravagantes e errôneas. Qualquer pessoa ou grupo, no mercado desamparado, é livre para abandonar o mercado social a qualquer momento e migrar para qualquer forma desejada de arranjo cooperativo. As pessoas podem migrar para um isolamento individual, estabelecer alguma forma de isolamento em grupo ou começar do zero a recriar seus próprios mercados. Em qualquer caso, no livre mercado, a escolha é inteiramente delas, e elas decidem de acordo com as preferências delas sem serem impedidas pelo uso ou ameaça de violência. Nosso exemplo do pior caso possível nos permite analisar uma das mais populares objeções da sociedade livre, que ela deixa pessoas livres para passar fome. Primeiro, do fato que esta objeção é tão difundida, podemos facilmente concluir que haverá pessoas caridosas suficientes na sociedade para presentear esses desafortunados. Existe, entretanto, uma refutação mais fundamental. É que o argumento liberdade para morrer de fome se baseia em uma confusão básica de liberdade com abundância de bens trocáveis. Os dois precisam ser mantidos conceitualmente distintos. Liberdade é significantemente definível apenas como a ausência de restrições interpessoais. Robinson Crusoe na ilha deserta é absolutamente livre, uma vez que não há outra pessoa para impedi-lo. Mas ele não está necessariamente vivendo uma vida abundante. Na verdade, é provável que ele esteja constantemente à beira da morte pela fome. Se o homem vive ou não no nível de pobreza ou abundância depende do sucesso que lhe seus ancestrais tiveram em lutar com a natureza e em transformar recursos naturalmente dados em bens de capital e bens de consumo. Os dois problemas, portanto, são logicamente separáveis. Crusoe é absolutamente livre, e ainda passa fome, enquanto é certamente possível, embora não provável, que uma determinada pessoa em um determinado momento seja um escravo enquanto é mantido em riquezas pelo seu mestre. No entanto, existe uma importante conexão entre os dois, pois vimos que um livre mercado tende a levar a abundância para todos os seus participantes, e veremos a seguir que a intervenção violenta no mercado e uma sociedade hegemônica tendem a levar à pobreza geral. Que a pessoa é livre para morrer de fome não é, portanto, uma condenação ao livre mercado, mas um simples fato da natureza. Toda criança vem ao mundo sem capital ou recursos de sua propriedade. Ao contrário, conforme veremos mais adiante, é o livre mercado em uma sociedade livre que fornece o único instrumento para reduzir ou eliminar a pobreza e fornecer abundância. 5. Custo. Neste ponto, vamos reintroduzir o conceito de custo na análise. Vimos acima que o custo, ou custo marginal, de qualquer decisão é a próxima utilidade mais alta que deve ser renunciada por causa da decisão. Quando um meio M precisa ser distribuído entre fins F1, F2 e F3, com o F1 classificado como o mais alto na escala de valor do indivíduo, o indivíduo tenta alocar os meios de modo a atingir os fins mais valorados dele e renuncia àqueles classificados abaixo, embora ele vá alcançar tantos de seus fins quanto ele puder com os meios disponíveis. Se ele aloca os meios dele para F1 e F2, e precisa renunciar a F3. F3 é o custo marginal da decisão dele. Se ele erra em sua decisão,
e atinge F3 em vez de F2, então ex post, em retrospecto, ele parece ter sofrido uma perda em comparação com o curso que poderia ter tomado. Quais são os custos envolvidos na decisão feita pelos proprietários dos fatores? Em primeiro lugar, precisa ser enfatizado que esses custos são subjetivos e não podem ser precisamente determinados pelos observadores externos ou aferidos ex post observando contadores. Em segundo lugar, é evidente que, uma vez que tais fatores como terra e os bens de capital produzidos têm apenas um uso, ou seja, a produção deste produto, para ser específico, eles não envolvem nenhum custo para o proprietário deles ao serem usados na produção. Nos próprios termos de nosso problema, a única alternativa para o proprietário deles seria deixar a terra sem uso, sem ganhar retorno. O uso do trabalho, entretanto, tem um custo, de acordo com o valor do lazer renunciado pelos trabalhadores. Este valor, é claro, é imensurável em termos monetários, e necessariamente difere para cada indivíduo, uma vez que não pode existir comparação entre as escalas de valores de duas ou mais pessoas. Uma vez que o produto final tenha sido produzido, a análise do capítulo anterior segue, e fica claro que, na maioria dos casos, a venda do bem ao preço de mercado, qualquer que seja o preço, é sem custo, exceto para raros casos de consumo direto pelo produtor ou em casos de antecipação de um aumento de preço no futuro próximo. Essa venda é sem custo do correto ponto de vista, o ponto de vista do agente homem no momento relevante da ação. O fato que ele não teria se envolvido no trabalho se ele soubesse antecipadamente do preço atual pode indicar um caso deplorável de péssimo julgamento, mas não afeta a situação presente. No presente, com todo o trabalho já exercido e o produto concluído, o custo subjetivo original já foi incorrido e desapareceu com a tomada de decisão original. Atualmente, não há alternativa para a venda do bem ao preço de mercado e, portanto, a venda é sem custo. É evidente, portanto, que uma vez que o produto tenha sido feito, o custo não tem influência no preço do produto. Os custos passados, sendo efêmeros, são irrelevantes para a determinação atual dos preços. A agitação que frequentemente ocorre sobre as vendas abaixo do custo agora é colocada em sua perspectiva adequada. É óbvio que, no sentido relevante de custo, nenhuma venda desse tipo pode ocorrer. A venda de um bem já produzido provavelmente será sem custo e, se não for, e o preço estiver abaixo de seus custos, o vendedor manterá o bem em vez de fazer a venda. Que o custo tem uma influência na produção, ninguém nega. No entanto, a influência não é diretamente no preço, mas na quantia que será produzida ou, mais especificamente, no grau em que os fatores serão usados. Vimos em nosso exemplo que a terra e os bens de capital serão usados em toda extensão praticável, uma vez que não há retorno ou benefício em permitir que permaneçam ociosos. Mas o homem trabalhando suporta o custo do lazer renunciado. O que ele espera que seja o retorno monetário de seu trabalho é o fator decisivo em sua decisão sobre quanto ou se deve ou não empregar sua mão de obra no produto. O retorno monetário é classificado em sua escala de valor subjetiva, juntamente com o custo do lazer renunciado, e sua decisão é feita sobre a quantia de trabalho que ele irá colocar na produção. A altura dos custos em escalas de valores individuais, então, é um dos determinantes da quantidade, o estoque, que será produzido. Esse estoque, é claro, posteriormente desempenha um papel na determinação do preço de mercado, uma vez que o estoque é avaliado pelos consumidores de acordo com a lei de utilidade marginal decrescente. Isso, no entanto, está longe de afirmar que o custo determina ou está coordenado com a utilidade na determinação do preço. Podemos resumir brevemente a lei do preço, que pode ser afirmado neste ponto apenas em relação a fatores específicos e propriedade conjunta, mas que será mais tarde visto como verdadeiro para qualquer arranjo de produção. Os indivíduos, em suas escalas de valores, avaliam um determinado estoque de bem de acordo com as suas utilidades, fixando os preços dos bens de consumo. O estoque é produzido de acordo com decisões prévias dos produtores, que ponderaram em suas escalas de valores a receita monetária esperada dos consumidores em comparação aos custos subjetivos, as utilidades deles mesmos abandonadas, de se envolver na produção. No primeiro caso, as avaliações de utilidade são geralmente, embora nem sempre, aquelas feitas pelos consumidores. Neste último caso, são feitas pelos produtores. Mas é claro que os determinantes do preço são apenas as utilidades subjetivas dos indivíduos na avaliação de determinadas condições e alternativas. Não há custos objetivos ou reais que determinem ou sejam coordenados na determinação do preço. Se investigarmos os custos dos trabalhadores na produção mais de perto,
vemos que o que está envolvido não é simplesmente a questão do lazer renunciado. Há outro elemento, embora nesse caso entrelaçado. Os bens presentes estão sendo renunciados em troca de uma expectativa de retorno no futuro. Assim, somado ao elemento lazer-trabalho, os trabalhadores, neste caso, devem aguardar algum tempo antes de receberem o retorno, enquanto devem abrir mão do lazer no presente ou em vários períodos antes do retorno obtido. O tempo, portanto, é um elemento crítico na produção e sua análise deve permear qualquer teoria da produção. Quando os proprietários dos fatores embarcam em um processo de produção cujo rendimento será necessariamente realizado no futuro, eles estão abrindo mão do lazer e de outros bens de consumo que poderiam ter desfrutando sem trabalhar ou poderiam ter ganho antes com processos mais curtos de produção. Para investir seu trabalho em terra em um processo de produção, então, eles precisam restringir seu consumo presente para menos do que o máximo possível. Isso envolve renunciar ao consumo imediato ou ao consumo possibilitado por processos de produção mais curtos. O consumo presente é renunciado em antecipação ao consumo futuro. Como vimos que a lei universal da preferência temporal afirma que qualquer satisfação dada será preferida mais cedo ou mais tarde, uma satisfação equivalente será preferida o mais cedo possível. O consumo presente de um bem será abandonado apenas em antecipação a um maior consumo futuro, sendo o grau da remuneração dependente das preferências temporais. A essa restrição do consumo atual damos o nome poupar. Consulte a discussão no capítulo 1. Em um mundo onde os produtos são propriedades conjuntas dos proprietários dos fatores, o proprietário original de terra e trabalho precisa fazer suas próprias poupanças. Não há expressão monetária para representar a poupança total, mesmo em uma economia monetária. Os proprietários da terra e do trabalho renunciam a uma certa quantidade do consumo atual ou anterior e economizam em várias quantias a fim de investir seu tempo e trabalho para produzir o produto final. A renda deles é finalmente ganha, digamos depois de um ano, quando o bem é vendido aos consumidores e as senhoras são recebidas pelos condôminos. É impossível, no entanto, dizer o que foi essa poupança ou investimento em termos monetários. 6. Propriedade do produto pelos capitalistas, estágios amalgamados. Até esse ponto discutimos o caso em que os proprietários da terra e de trabalho, ou seja, dos fatores originais, restringem seu consumo possível e investem seus fatores em um processo de produção, que, após um certo tempo, produz um bem de consumo para ser vendido aos consumidores por dinheiro. Agora, consideremos uma situação em que os proprietários dos fatores não possuem o produto final. Como isso pode acontecer? Vamos primeiro esquecer as várias etapas do processo de produção e supor, por enquanto, que todas as etapas podem ser agrupadas como uma só. Um indivíduo ou um grupo de indivíduos agindo em conjunto pode então, no presente, se oferecer para pagar aos proprietários de terras e trabalho, comprando assim os serviços de seus fatores. Os fatores então atuam e produzem o produto, que, segundo os termos de seu acordo, pertence à nova classe de proprietários do produto. Esses proprietários de produtos adquiriram os serviços dos fatores da terra e do trabalho, já que estes últimos contribuíram para a produção, eles então vendem o produto final aos consumidores. Qual foi a contribuição desses proprietários de produto, ou capitalistas, para o processo de produção? É essa: a poupança e a restrição do consumo, em vez de serem feitas pelos proprietários da terra e do trabalho, foram feitas pelos capitalistas. Os capitalistas economizaram originalmente, digamos, 95 onças de ouro que poderiam ter gastado em bens de consumo. Eles se abstiveram de fazê-lo e, em vez disso, adiantaram dinheiro aos proprietários originais dos fatores. Eles pagaram aos proprietários originais dos fatores por seus serviços enquanto trabalhavam, adiantando-lhes dinheiro antes que o produto fosse realmente produzido e vendido aos consumidores. Os capitalistas, portanto, fizeram uma contribuição essencial para a produção. Eles livraram os proprietários dos fatores originais da necessidade de sacrificar os bens presentes e esperar pelos bens futuros. Em vez disso, os capitalistas forneceram bens presentes de suas próprias poupanças, ou seja, dinheiro para comprar bens presentes, aos proprietários dos fatores originais. Em troca dessa oferta de bens presentes, os produtores contribuem com seus serviços produtivos para os capitalistas, que se tornam os proprietários do produto. Mais precisamente, os capitalistas tornam-se proprietários da estrutura de capital, de toda a estrutura de bens de capital à medida que são produzidos. Mantendo nossa suposição de que um capitalista ou grupo de capitalistas possui todos os estágios da produção de qualquer bem,
Os capitalistas continuam a apresentar bens presentes aos proprietários de fatores conforme o ano passa. À medida que o período de tempo continua, os bens de capital de ordem mais alta são produzidos primeiro, depois são transformados em bens de capital de ordem inferior, etc., e finalmente no produto final. A qualquer momento, toda essa estrutura é propriedade dos capitalistas. Quando um capitalista possui toda a estrutura, esses bens de capital, deve ser enfatizado, não lhe se vende nada. Assim, suponha que um capitalista já tenha adiantado 80 onças em um período de muitos meses aos proprietários de trabalho e terra em uma linha de produção. Ele tem em sua propriedade, como resultado, uma massa e bens de capital de quinta, quarta e terceira ordem. Nenhum desses bens de capital tem qualquer utilidade para ele. No entanto, até que os bens possam ser posteriormente trabalhados e o produto final obtido e vendido ao consumidor. A literatura popular atribui enorme poder ao capitalista e considera que ele possui uma massa de bens de capital como de enorme significado, dando-lhe uma grande vantagem sobre outras pessoas na economia. Vemos, entretanto, que isso está longe de ser o caso. Na verdade, o oposto pode muito ser verdade, pois o capitalista já economizou do consumo possível e contratou os serviços dos fatores para produzir seus bens de capital. Os donos desses fatores já possuem o dinheiro pelo qual outra forma teria que economizar e esperar, e suportar a incerteza, enquanto o capitalista tem apenas uma massa de bens de capital, uma massa que se mostrará inútil para ele a menos que possa ser mais trabalhado e o produto vendido aos consumidores. Quando o capitalista compra serviços de fatores, qual é a exata troca que acontece? O capitalista fornece dinheiro, um bem presente, em troca de receber serviços de fatores, terra e trabalho, que servem para fornecê-lo com bens de capital. Em outras palavras, eles fornecem a ele bens futuros. Os bens de capital pelos quais ele paga são estações intermediárias na rota para o produto final, o bem de consumo. No momento em que a terra e o trabalho são contratados para produzir bens de capital, portanto, esses bens de capital e, portanto, os serviços da terra e do trabalho, são bens futuros. Eles representam a personificação do rendimento esperado de um bem no futuro, um bem que pode então ser consumido. O capitalista que compra os serviços de terra e de trabalho no ano 1 para trabalhar em um produto que eventualmente se tornará um bem de consumo pronto para venda no ano 2 está adiantando dinheiro, um bem presente, em troca de um bem futuro, para presente antecipação de um rendimento de dinheiro no futuro com a venda do produto final. Um bem presente está sendo trocado por um bem futuro esperado. Nas condições do nosso exemplo, estamos supondo que o capitalista não é proprietário de fatores originais, ao contrário do primeiro caso, em que os produtos eram propriedade conjunta dos proprietários destes fatores. No nosso caso, os capitalistas originalmente eram proprietários de dinheiro, com o qual eles compraram os serviços de terra e de trabalho para produzir bens de capital, que são finalmente transformados pela terra e pelo trabalho em bens de consumo. Nesse exemplo nós assumimos que os capitalistas não são proprietários, em nenhum momento, nenhum dos fatores cooperantes de trabalho ou de terra. Na vida real, é claro, pode haver capitalistas que trabalham em alguma capacidade gerencial no processo de produção e também possuem a terra em que operam. Analiticamente, no entanto, é necessário isolar essas várias funções. Podemos chamar os capitalistas que possuem apenas os bens de capital e o produto final antes da venda de capitalistas puros. Vamos agora adicionar outra restrição temporária para nossa análise, nomeadamente, que todos os bens de produção e serviços são apenas contratados, nunca comprados imediatamente. Essa é uma suposição conveniente que será mantida por muito tempo após a suposição de fatores específicos ser abandonada. Supomos aqui que os capitalistas puros nunca compram como um todo um fator que por si só pudesse render várias unidades de serviço. Eles só podem contratar os serviços de fatores por unidade de tempo. Essa situação é diretamente análoga às condições descritas acima no capítulo 4, seção 7. Nas quais os consumidores compram ou alugam as unidades de serviços dos bens, em vez dos bens como um todo. Em uma economia livre, é claro, essa contratação ou aluguel precisa sempre ocorrer no caso de serviços de trabalho. O trabalhador, sendo um homem livre, não pode ser comprado, ou seja, ele não pode receber um valor em dinheiro pelos seus totais serviços futuros antecipados, após os quais ele está sob comando permanente de seu comprador. Essa seria uma condição de escravidão, e mesmo a escravidão voluntária, como vimos, não pode ser aplicada no livre mercado por causa da inalienabilidade da vontade pessoal. Um trabalhador não pode ser comprado, mas seus serviços podem ser comprados por um determinado período de tempo, ou seja,
ele pode ser alugado ou contratado. 7. Bens presentes e futuros, a taxa pura de juros. Estamos adiando para mais tarde a maior parte da análise da precificação dos serviços de fatores produtivos. Neste ponto, podemos ver, no entanto, que a compra de serviços de trabalho e de terra são diretamente análogos. A discussão clássica da renda produtiva trata o trabalho como uma forma de ganhar salários, enquanto a terra ganha aluguéis, e os dois deveriam estar sujeitos a leis completamente diferentes. Entretanto, na verdade, os ganhos dos serviços de trabalho e de terra são análogos. Ambos são fatores originais e produtivos, e no caso em que a terra é contratada em vez de vendidos imediatamente. Geralmente, os escritores de economia chamam os capitalistas de empresários que compram fatores de trabalho e de terra na expectativa de um futuro retorno monetário do produto final. Eles são empresários, no entanto, apenas na atual economia de incerteza. Em uma economia de rotação uniforme, onde todas as ações são repetidas em um ciclo sem fim e, portanto, não há incerteza, o empreendedorismo desaparece. Não há futuro incerto a ser antecipado e sobre o qual as previsões são feitas. Chamar esses capitalistas simplesmente de empreendedores, então, é tacitamente implicar que em uma economia de rotação uniforme não haverá capitalistas, ou seja, nenhum grupo que poupe dinheiro e contrate os serviços dos fatores, adquirindo assim bens de capital e de consumo para serem vendidos aos consumidores. Na verdade, no entanto, não há nenhuma razão para que os capitalistas puros não continuem na IRU, a economia de rotação uniforme. Mesmo que os retornos finais e a demanda do consumidor sejam certos, os capitalistas ainda fornecem bens presentes aos proprietários de trabalho e terra e, assim, aliviando-os do fardo de esperar até que os bens futuros sejam produzidos e finalmente transformados em bens de consumo. A função deles é fornecer bens presentes e assumir o ônus de esperar por retornos futuros durante o período do processo de produção. Portanto, permanece na IRU. Suponhamos simplesmente que a soma que os capitalistas pagaram foi de 95 onças e que a venda final foi de 100 onças. As 5 onças que chegam aos capitalistas são o pagamento por sua função de fornecer bens presentes e aguardar um retorno. Em suma, os capitalistas, no ano 1, compraram bens futuros por 95 onças e depois venderam o produto transformado no ano 2 por 100 onças, quando se tornou um bem presente. Em outras palavras, no ano 1, o preço de mercado de uma receita, certa, prevista de 100 onças era de apenas 95 onças. É claro que isso decorre do fato universal da preferência temporal e da remuneração resultante de um determinado bem no presente sobre a presente perspectiva de sua futura aquisição. Os fatores de produção em nossa discussão foram todos considerados puramente específicos para uma determinada linha de produção. Quando os capitalistas poupam dinheiro capital monetário, no entanto, eles têm a liberdade de comprar serviços de fatores em qualquer linha de produção. O dinheiro, o intermédio geral de troca, é precisamente não específico. Se, por exemplo, o poupador vê que pode investir 95 onças no processo de produção supracitado e ganhar 100 onças em um ano, enquanto ele pode investir 95 onças em algum outro processo e ganhar 110 onças em um ano, ele investirá seu dinheiro no processo rendendo maior retorno. Obviamente, a linha em que ele se sentirá impelido a investir será a linha que lhe renderá a maior taxa de retorno em seu investimento. O conceito de taxa de retorno é necessário para ele comparar diferentes investimentos potenciais para diferentes períodos de tempo envolvendo diferentes somas de dinheiro. Para qualquer quantidade de dinheiro que ele poupar, ele gostaria de obter o maior retorno líquido, ou seja, a maior taxa de retorno líquido. A quantidade absoluta de retorno precisa ser reduzida a unidades de tempo, e isso é feito determinando-se a taxa por unidade de tempo. Portanto, um retorno de 20 onças após 2 anos em um investimento de 500 onças é de 2% ao ano, enquanto um retorno de 15 onças após um ano no mesmo investimento é um retorno de 3% ao ano. Depois que os dados se resolverem e continuarem sem mudança, a taxa de retorno líquido sobre o investimento de capital monetário será, na IRU, a mesma em todas as linhas de produção. Se os capitalistas podem ganhar 3% ao ano em um processo de produção e 5% ao ano em outro, eles deixarão de investir no primeiro e investirão mais no segundo até que as taxas de retorno sejam uniformes. Na IRU, não há incerteza empresarial,
e a taxa de retorno líquido é a relação de troca pura entre bens presentes e futuros. Essa taxa de retorno é a taxa de juros. Essa taxa de juros pura será uniforme para todos os períodos de tempo e para todas as linhas de produção e permanecerá constante na IRU. Suponha que em algum momento as taxas de juros ganhas não sejam uniformes entre as várias linhas de produção. Se os capitalistas geralmente ganham 5% de juros e um capitalista obtém 7% em uma determinada linha, outros capitalistas entrarão nessa linha e ofertarão mais pelos fatores de produção que ele está contratando, aumentando os preços dos fatores. Assim, se um capitalista está pagando a fatores que rendem 100 onças, 93 onças, um capitalista concorrente pode oferecer 9 onças e superar o primeiro lance pelo uso dos fatores. O primeiro, então, forçado a enfrentar a concorrência de outros capitalistas, terá que elevar sua oferta eventualmente para 95. Desconsiderando por simplificação a variação em percentuais com base no valor do investimento e não em 100. O mesmo processo de equalização ocorrerá, é claro, entre capitalistas de empresas dentro da mesma linha de produção, a mesma indústria. Sempre há pressão competitiva, portanto, levando a uma taxa de juros uniforme na economia. Essa competição, deve-se ressaltar, não ocorre simplesmente entre firmas do mesmo setor ou que produzem produtos semelhantes. Uma vez que o dinheiro é o intermédio geral de troca e pode ser investido em todos os produtos, essa competição acirrada se estende por toda a extensão de estrutura de produção. Uma discussão mais completa sobre a determinação da taxa de juros ocorrerá no capítulo 6 abaixo. Mas, uma coisa deveria ser evidente aqui. Os escritores clássicos erraram gravemente na argumentação deles sobre o processo de obtenção de renda na produção. Eles acreditavam que os salários eram a recompensa do trabalho, os aluguéis a recompensa da terra e os juros a recompensa dos bens de capital, os três fatores de produção supostamente coordenados e independentes. Mas tal discussão sobre juros era completamente falaciosa. Como vimos e veremos mais adiante, os bens de capital não são produtivos de forma independente. Eles são as criaturas imputáveis da terra e do trabalho, e do tempo. Portanto, os bens de capital não geram receita de juros. Vimos acima, de acordo com esta análise, que nenhuma receita acumula para os proprietários de bens de capital como tais. Se os proprietários dos fatores de terra e de trabalho recebem toda a renda, por exemplo, 100 onças, quando possuem o produto em conjunto, por que seus proprietários consentem em vender seus serviços por um total de 5 onças a menos que seu valor total não é alguma forma de exploração pelos capitalistas? A resposta, novamente, é que os capitalistas não ganham renda pela posse de bens de capital ou porque os bens de capital geram qualquer tipo de receita monetária. Os capitalistas ganham renda em sua capacidade como compradores de bens futuros em troca de fornecer bens presentes aos proprietários de fatores. É este elemento de tempo, o resultado das preferências temporais de vários indivíduos, e não alegada produtividade independente e bens de capital, de onde surgem a taxa de juro e a receita de juro. Os capitalistas ganham sua receita de juros, portanto, ofertando serviços de bens presentes aos proprietários de fatores antes dos frutos de sua produção, adquirindo seus produtos por meio dessa compra e vendendo os produtos na data posterior, quando se tornam bens presentes. Assim, os capitalistas ofertam bens presentes em troca de bens futuros. Os bens de capital mantêm os bens futuros e trabalham com eles até que eles se tornem bens presentes. Eles renunciaram dinheiro no presente por uma soma maior de dinheiro no futuro, e a taxa de juros que eles ganharam é o ágio, ou desconto em bens futuros em comparação com bens presentes, ou seja, a remuneração comandada pelos bens presentes sobre bens futuros. Veremos a seguir que essa taxa de câmbio entre bens presentes e futuros não é uniforme apenas no processo de produção, mas em todo o sistema de mercado. É a taxa social de preferência temporal. É o preço do tempo no mercado como resultante de todas as avaliações individuais daquele bem. Como o ágio, ou a taxa pura de juro, é determinado nos mercados de câmbio de tempo específicos será discutido abaixo. Aqui devemos simplesmente concluir observando que há algum ágio que será estabelecido uniformemente em toda a economia e que será a taxa pura de juros sobre a expectativa certa de bens futuros em relação aos bens presentes. 8. Custos monetários, preços e Alfred Marçal. Na IRU, portanto,
Cada bem vendido para consumidores será vendido a um certo preço de equilíbrio final e a certas vendas totais. Essas receitas reverterão em parte para os capitalistas na forma de receita de juro e o restante para os proprietários de terra e trabalho. Os pagamentos de renda aos produtores também são chamados popularmente de custos. Esses são claramente custos monetários ou despesas monetárias e, obviamente, não são a mesma coisa que custos no sentido psíquico de oportunidade subjetiva renunciada. O custo monetário pode ser ex-post bem como ex-ante. Na IRU, é claro, ex-ante e ex-post são sempre os mesmos. No entanto, os dois conceitos ficam ligados quando os custos psíquicos são avaliados tanto quanto possível em termos monetários. Assim, o pagamento aos fatores pode ser de 95 onças e registrado como custo, enquanto o capitalista que ganha juros de 5 onças considera 100 como custo de oportunidade, já que poderia ter investido em outro lugar e rendido 5, na verdade, um pouco maior, por cento de juros. Se por enquanto incluirmos como custos monetários os pagamentos de fatores e juros, então na IRU, os custos monetários são iguais às vendas totais de dinheiro para cada empresa em cada linha de produção. Uma empresa ganha lucros empresariais quando seu retorno é maior que os juros, e sofre perdas empresariais quando seu retorno é menor. Em nosso processo de produção, os consumidores pagarão 100 onças, vendas monetárias, e os custos em dinheiro serão 100 onças, fator mais receita de juros, e haverá igualdade semelhante para todos os outros bens e processos. O que isso quer dizer? Essencialmente, é que não há lucros ou perdas empresariais na IRU, porque não há mudança de dados ou incertezas sobre uma possível mudança. Se as vendas monetárias totais são iguais aos custos monetários totais, então evidentemente segue-se que as vendas monetárias totais por unidade vendida serão iguais aos custos monetários totais por unidade vendida. Isso decorre de regras elementares de aritmética. Mas as vendas monetárias por unidade são iguais ao preço monetário do bem, por definição, enquanto chamaremos os custos monetários totais por unidade de custo médio monetário do bem. Da mesma forma, segue-se, portanto, que o preço será igual ao custo monetário médio para cada bem na IRU. Por mais estranho que possa parecer, muitos escritores de economia deduziram dessa conclusão uma conclusão curiosa. Eles deduziram que no longo prazo, ou seja, na IRU, o fato de que os custos são iguais às vendas ou que o custo é igual ao preço implica que os custos determinam o preço. O preço do bem discutido acima é 100 onças por unidade, supostamente porque o custo monetário médio, é de 100 onças por unidade. Supõe-se que essa seja a lei da determinação do preço no longo prazo. Parece claro como cristal, entretanto, que a verdade é exatamente o contrário. O preço do produto final é determinado pelas avaliações e demandas dos consumidores, e esse preço determina qual será o custo. Se os consumidores avaliam o produto mencionado acima de modo que seu preço seja de 50 onças em vez de 100 onças, como resultado, digamos, de uma mudança em suas avaliações, então é precisamente no longo prazo, quando os efeitos de incerteza são removidos, que os custos de produção aqui, pagamentos dos fatores mais pagamento de juros, serão iguais ao preço final. Vimos acima como as rendas dos fatores estão à mercê da demanda do consumidor e flutuam de acordo com essa demanda. Os pagamentos dos fatores resultam das vendas aos consumidores e não as determinam antecipadamente. Os custos de produção, então, estão à mercê do preço final, e não o contrário. É irônico que seja justamente na IRU que esse fenômeno causal deveria ser mais evidente. Pois na IRU vemos com bastante evidência que os consumidores pagam e determinam o preço final do produto, que é por meio desses pagamentos, e somente desses pagamentos, que os fatores e os juros são pagos, que, portanto, a quantidade dos pagamentos e os custos de produção totais são determinados pelo preço e não vice-versa. Os custos monetários são o oposto de um fator básico e determinante. Eles dependem do preço do produto e das demandas do consumidor. No mundo real da incerteza é mais difícil ver isso, porque os fatores são pagos antecipadamente à venda do produto, uma vez que os capitalistas empresários especulativamente adiantam dinheiro aos fatores na expectativa de poderem recuperar seu dinheiro com um excedente de juros e lucro após a venda aos consumidores. Se o farão ou não, depende da previsão deles sobre o estado da demanda do consumidor e os preços futuros dos bens de consumo. No mundo real de preços de mercado imediatos, é claro, a existência de lucros e perdas empresariais sempre evitará que custos e receitas, custo e preço, sejam idênticos, e é óbvio para todos que o preço é exclusivamente determinado por avaliações de estoque,
pelas utilidades, e não pelo custo monetário. Mas embora a maioria dos economistas reconheça que no mundo real, o chamado curto prazo, os custos não podem determinar o preço, eles são seduzidos pelo hábito do empresário individual de lidar em termos de custo como fator determinante, e aplicam este procedimento ao caso da IRUI. Portanto, as tendências de longo prazo inerentes à economia. Seu grave erro, como será discutido mais adiante, vem de ver a economia do ponto de vista de um empresário individual, e não de um economista. Para o empresário individual, o custo dos fatores é amplamente determinado por forças externas a ele e por suas próprias vendas. O economista, no entanto, precisa ver como os custos monetários são determinados e, levando em consideração todas as inter-relações na economia, precisa reconhecer que eles são determinados por preços finais que refletem as demandas e avaliações do consumidor. A fonte do erro ficará mais clara a seguir, quando considerarmos um mundo de fatores não específicos e também específicos. No entanto, o essencial de nossa análise e sua conclusão permanecem os mesmos. Naquele caso mais complexo e realista, os economistas clássicos tinham a ilusão de que o preço do produto final é determinado pelos custos de produção, ou melhor, eles flutuavam entre essa doutrina e a teoria do valor do trabalho, que isolava os custos monetários do trabalho e selecionava esse segmento do custo de produção como determinante do preço. Eles falharam em dar a devida atenção à determinação dos preços de bens como se fossem pinturas antigas que já existiam e não precisavam de mais produção. A relação correta entre preços e custos, conforme descrito acima, foi desenvolvida, juntamente com outras contribuições importantes para a economia, pelos economistas austríacos, incluindo os austríacos Karl Menger, Eugen von Bombauer e Friedrich von Wieser, e o inglês W. Stanley Jevons. Foi com os escritos da escola austríaca nas décadas de 1870 e 1880 que a economia foi verdadeiramente estabelecida como ciência. Infelizmente, na ciência econômica, o retrocesso no conhecimento ocorreu tão frequentemente quanto o progresso. O enorme avanço proporcionado pela escola austríaca, neste ponto como em outros, foi bloqueado e revertido pela influência de Alfred Marshall, que tentou reabilitar os classicistas e integrá-los aos austríacos enquanto depreciava as contribuições destes últimos. Infelizmente, foi a abordagem marsaliana, e não austríaca, que exerceu maior influência sobre os escritores posteriores. Essa influência é parcialmente responsável pelo mito atual entre economistas de que a escola austríaca está efetivamente morta e não tem mais a contribuir, e que tudo de valor e duradouro que ela tinha a oferecer foi efetivamente declarado e integrado no Princípios de Alfred Marshall. Marshall tentou reabilitar a teoria do custo de produção dos classicistas, admitindo que, no curto prazo, no mercado imediato, a demanda dos consumidores rege o preço. Mas, no longo prazo, entre os bens reproduzíveis importantes, o custo de produção é determinante. De acordo com Marshall, os custos de utilidade e dinheiro determinam o preço, como as lâminas de uma tesoura, mas uma lâmina é mais importante no curto prazo e outra no longo prazo. Ele conclui que, como uma regra geral, quanto menor o período que estamos considerando, maior precisa ser a parcela de nossa atenção que é dada à influência da demanda sobre o valor, e quanto maior o período, mais importante será a influência do custo de produção sobre o valor. O valor real em qualquer momento, o valor de mercado como é frequentemente chamado, é frequentemente mais influenciado por eventos passageiros e por causas cuja ação é incerta e de curta duração, do que por aqueles eventos que atuam persistentemente. Mas em longos períodos, essas causas incertas e irregulares em grande parte apagam a influência uma das outras, de modo que, a longo prazo as causas persistentes dominam o valor completamente. A implicação é bastante clara. Se alguém lida com valores de mercado de curto prazo, está sendo bastante superficial e passando apenas em causas incertas e transitórias, o fim para os austríacos. Mas se alguém quiser lidar com as questões realmente básicas, as causas realmente duradouras e permanentes dos preços, ele precisa se concentrar nos custos de produção, contrário à opinião dos classicistas. Esta impressão dos austríacos, alegada negligência deles no longo período e da negligência unilateral dos custos, foi estampada na economia desde então. A análise de Marshall sofre de um grave defeito metodológico, na verdade, de uma confusão metodológica quase sem esperança no que diz respeito ao curto prazo e ao longo prazo. Ele considera o longo prazo como realmente existente, como sendo elemento permanente, persistente e observável sob a incerteza, basicamente sem importância do fluxo do valor de mercado. Ele admite que até mesmo as causas mais persistentes são, no entanto, passíveis de mudança,
mas ele indica claramente que elas são muito menos propensas a mudar do que os valores de mercado incertos. Aqui, de fato, reside a natureza de longo prazo delas. Ele considera os dados de longo prazo, então, como subjacentes aos valores transitórios de mercado de uma forma semelhante àquela em que o nível básico do mar está subjacente às mudanças das ondas e marés. Para Marçal, então, os dados de longo prazo são algo que podem ser localizados e marcados por um observador. Na verdade, uma vez que mudam muito mais lentamente do que os valores de mercado, eles podem ser observados com mais precisão. A concepção de Marçal de longo prazo é completamente falaciosa, e isso elimina todo o fundamento de sua estrutura teórica. O longo prazo, por sua própria natureza, nunca existe e nunca pode existir. Isso não significa que a análise de longo prazo, ou IRU, não seja importante. Ao contrário, somente por meio do conceito de IRU podemos sujeitar a análise catalítica a tais problemas críticos como o lucro empresarial, a estrutura de produção, a taxa de juros e o preço dos fatores produtivos. A IRU é o objetivo, embora mudando no sentido concreto, em direção ao qual o mercado se move. Mas o ponto em questão é que não é observável, ou real, como são os preços de mercado reais. Vimos acima as características da economia de rotação uniforme. A IRU é a condição que surge e continua a decorrer quando os dados de mercado atuais, valorações, tecnologia e recursos, permanecem constantes. É um construto teórico do economista que lhe permite apontar em que direções a economia tende a se mover em qualquer determinado momento. Também permite ao economista isolar vários elementos em sua análise da economia do mundo real. Para analisar as forças determinantes em um mundo de mudança, ele precisa construir hipoteticamente um mundo de não mudança. Isso é muito diferente, de fato, é o oposto, de dizer que o longo prazo existe ou que é alguma forma mais permanente ou mais persistentemente existente do que os dados reais do mercado. Os preços reais de mercado, ao contrário, são os únicos que existem e são os resultantes de dados reais de mercado, demandas de consumidor, recursos, etc., que mudam continuamente. O longo prazo não é mais estável. Seus dados mudam necessariamente junto com os dados de mercado. O fato de os custos serem iguais aos preços no longo prazo não significa que os custos serão realmente iguais aos preços, mas que a tendência existe. Uma tendência que está sendo continuamente interrompida na realidade pelas mudanças muito incertas nos dados de mercado que Marçal aponta. Em suma, ao invés de ser em algum sentido mais persistente e mais real do que o mercado real, o longo prazo da IRU não é real, mas uma construção teórica muito útil que permite ao economista apontar a direção em que o mercado está se movendo a qualquer momento, especificamente, em direção à eliminação de lucros e perdas se os dados de mercado existentes permanecem os mesmos. Assim, o conceito IRU é especialmente útil na análise de lucros e perdas em comparação com os juros. Mas os dados de mercado são a única realidade atual. Isso não é para negar, e os austríacos nunca negaram, que os custos subjetivos, no sentido de custos de oportunidade e utilidade renunciadas, são importantes na análise da produção. Em particular, as desutilidades do trabalho e da espera, conforme expressas nas razões de preferência temporal, determinam quanto das energias das pessoas e quanto de suas economias irão para o processo de produção. Isso, no sentido mais amplo, determinará ou ajudará a determinar a oferta total de todos os bens que serão produzidos. Mas esses custos são, eles próprios, utilidades subjetivas, de modo que ambas as lâminas da tesoura são governadas pela utilidade subjetiva dos indivíduos. Esta é uma explicação causal monística e não dualística. Os custos, além disso, não têm influência direta sobre o valor relativo do estoque de cada bem a ser produzido. Os consumidores avaliarão os diversos estoques de bens disponíveis. Quanta energia produtiva e poupança irão para a produção de estoque de um determinado bem e quanto para a produção de outro. Em outras palavras, os estoques relativos de cada produto dependerão, por sua vez, das expectativas empresariais de onde o maior lucro monetário será encontrado. Essas expectativas são baseadas na direção prevista da demanda do consumidor. Como resultado de tais antecipações, os fatores não específicos se moverão para a produção daqueles bens onde, ceteris paribus, os proprietários deles receberão os rendimentos mais elevados. Uma exposição desse processo será apresentada a seguir. O tratamento de Marçal dos custos subjetivos também foi altamente falacioso. Em vez da ideia de custos de oportunidade, ele tinha a noção de que eram custos reais que poderiam ser somados em termos de unidades mensuráveis. Os custos monetários de produção, então,
tornaram-se os preços de oferta necessários que os empresários tinham de pagar para provocar uma oferta adequada dos esforços e esperas para produzir uma oferta do produto. Supunha-se então que esses custos reais eram o elemento fundamental e persistente que continha os custos monetários de produção e permitiam que Marçal falasse da situação normal mais persistente, de longo prazo. O grande erro de Marçal aqui, e que permeou as obras de seus seguidores e dos escritores atuais, é considerar os custos e a produção exclusivamente do ponto de vista de um empresário individual isolado ou de uma indústria individual isolada, em vez de considerar a economia como um todo em todas as suas interrelações. Marçal está lidando, necessariamente, com preços específicos de diferentes bens e está tentando mostrar que os alegados custos de produção determinam esses preços no longo prazo. Mas é completamente errôneo entrelaçar bens particulares com trabalho versus lazer e com consumo versus custos de espera, pois os últimos são apenas fenômenos gerais aplicáveis e difundidos por todo o sistema econômico. O preço necessário para invocar um fator não específico é o preço mais alto que esse fator pode ganhar em outro lugar. Um custo de oportunidade. O que ela pode alcançar em outro lugar é basicamente determinado pelo estado da demanda do consumidor em outro lugar. Os custos de lazer e consumo perdidos, em geral, apenas ajudam a determinar o tamanho, o estoque geral, de trabalho e poupança que serão aplicados à produção. Tudo isso será tratado mais adiante. 9. Precificação e a teoria da negociação. Vimos que, para todas as mercadorias, as receitas totais aos vendedores tenderão a igualar os pagamentos totais aos fatores, e essa igualdade será estabelecida na economia de rotação uniforme. Na IRU, a receita de juros será oferida à mesma taxa uniforme pelos capitalistas em toda a economia. O restante da renda da produção e venda aos consumidores será obtido pelos proprietários dos fatores originais, terra e trabalho. Nossa próxima tarefa será analisar a determinação dos preços dos serviços de fatores e a determinação da taxa de juros, uma vez que eles tendem a ser aproximados na economia e seriam alcançados na IRU até agora. A discussão tem se centrado na estrutura de bens de capital, tratada como se estivesse em um estágio composto de produção. Obviamente, existem estágios, mas vimos acima que os ganhos na produção acabam se transformando, e certamente o fazem na IRU, nos ganhos dos fatores originais, terra e trabalho. Posteriormente, expandiremos a análise para incluir o caso de várias etapas do processo de produção e defenderemos esse tipo de análise temporal da produção contra a visão muito em voga de que a produção é atemporal nas condições modernas e que a análise do fator original pode ter sido útil para a era primitiva, mas não para uma economia moderna. Como corolário disso, desenvolvemos posteriormente uma análise da natureza do capital e do tempo no processo de produção. Qual será o processo de precificação dos fatores produtivos em um mundo de fatores puramente específicos? Presumimos que apenas serviços e não bens inteiros podem ser adquiridos. No caso do trabalho, isso é verdade devido à natureza da sociedade livre. No caso da terra e dos bens de capital, estamos assumindo que os proprietários capitalistas do produto contratam ou alugam, em vez de ter propriedade de qualquer um dos fatores produtivos diretamente. Em nosso exemplo acima, as 95 onças foram para todos os proprietários em conjunto das fábricas. Por quais princípios podemos determinar como a receita conjunta é alocada aos vários serviços de fatores individuais? Se todos os fatores forem puramente específicos, podemos recorrer ao que costumamos chamar de teoria da negociação. Estamos em uma situação muito análoga das duas pessoas na permuta do capítulo 2, pois o que temos não são preços ou proporções relativamente determinados, mas relações de troca com amplas zonas entre os pares marginais de preços. O preço máximo de um é amplamente separado do preço mínimo do outro. No caso presente, temos, digamos, 12 fatores de trabalho e terra, cada um dos quais é indispensável para a produção do bem. Além disso, nenhum dos fatores pode ser usado em qualquer outro lugar, em qualquer outra linha de produção. A questão a ser resolvida por esses proprietários dos fatores é a participação proporcional de cada um na receita total conjunta. A meta máxima de cada proprietário do fator é algo um pouco menos que 100% da renda dos consumidores. Qual será a decisão final não pode ser indicada pela praxeologia. Não existe, para todos os efeitos práticos, nenhuma teoria de negociação. Tudo o que pode ser dito é que, uma vez que o proprietário de cada fator deseja participar e ganhar alguma renda, muito provavelmente todos chegarão a algum tipo de acordo contratual voluntário. Este será um tipo formal de acordo de parceria se os fatores possuírem o produto em conjunto,
ou será o resultado implícito se um capitalista puro adquirir os serviços dos fatores. Os economistas sempre foram muito infelizes com situações de negociação desse tipo, já que a análise econômica é impedida de dizer qualquer coisa mais digna de nota. Não podemos cair na tentação, entretanto, de condenar tais situações como de alguma forma exploradoras ou ruins, e assim converter a esterilidade da análise econômica em tragédia para a economia. Qualquer acordo alcançado pelos vários indivíduos será benéfico para cada um deles, caso contrário, ele não teria concordado. É geralmente pressuposto que, na disputa por divisões proporcionais, os fatores de trabalho têm menos poder de negociação do que os fatores de terra. O único significado que pode ser visto no termo poder de negociação aqui é que alguns proprietários de fatores podem ter preços mínimos de reserva para os fatores deles, abaixo dos quais eles não entraram na produção. Nesse caso, esses fatores teriam de receber pelo menos o mínimo, enquanto os fatores em mínimo, sem preço de reserva, funcionam mesmo com uma renda apenas ligeiramente superior a zero. Agora, deveria ser evidente que o proprietário de cada fator de trabalho tem algum preço mínimo de venda a um preço abaixo do qual ele não entrará. Em nosso caso, onde estamos assumindo, como veremos, de forma bastante realista, que todo fator é específico, é verdade que nenhum trabalhador seria capaz de ganhar um retorno em qualquer outro tipo de trabalho. Mas ele sempre pode desfrutar do lazer, e isso estabelece um preço mínimo de oferta para o serviço de trabalho. Por outro lado, o uso da terra não sacrifica lazer, exceto nos raros casos em que o proprietário desfruta de um valioso prazer estético ao contemplar um trecho de sua própria terra que não está em uso. Não há receita que a terra possa lhe trazer, exceto um retorno monetário na produção. Portanto, a terra não tem preço de reserva, e o proprietário teria que aceitar um retorno de quase zero ao invés de permitir que sua terra ficasse ociosa. O poder de negociação do dono do trabalho, portanto, quase sempre é superior ao do dono da terra. No mundo real, o trabalho, como será visto abaixo, é exclusivamente o fator não específico, de modo que a teoria da negociação nunca poderia se aplicar aos rendimentos do trabalho. Assim, quando dois ou mais fatores são específicos para uma determinada linha de produção, não há nada que a análise econômica possa dizer mais sobre a alocação da receita conjunta de seu produto. É uma questão de negociação voluntária entre eles. A negociação e a precificação indeterminada também ocorrem mesmo entre dois ou mais fatores não específicos, no raro caso em que as proporções em que esses fatores precisam ser usados são idênticas em cada emprego do fator. Em tais casos, também, não existe um preço determinado para qualquer um dos fatores separadamente, e o resultado precisa ser resolvido por negociação mútua. Suponha, por exemplo, que uma determinada máquina, contendo duas peças necessárias, pode ser usada em vários campos de produção. As duas partes, entretanto, precisam sempre ser combinadas em uso em uma certa proporção fixa. Suponha que dois, ou mais, indivíduos possuam essas duas partes, ou seja, dois indivíduos diferentes produziram as diferentes partes com seu trabalho e terra. A máquina combinada será vendida ou usada naquela linha de produção onde produzirá a maior receita monetária. Mas o preço que será estabelecido para aquela máquina será necessariamente um preço cumulativo no que diz respeito aos dois fatores, as duas peças. O preço de cada peça e a alocação da receita aos dois proprietários precisam ser decididos por um processo de negociação. A economia não pode aqui determinar preços separados. Isso ocorre porque as proporções entre os dois são sempre as mesmas. Embora o produto combinado possa ser usado de várias maneiras diferentes. Não apenas a teoria da negociação raramente é aplicável no mundo real, mas as zonas de indeterminação entre as avaliações e, portanto, as zonas de indeterminação nos preços, tendem a diminuir radicalmente em importância à medida que a economia evolui da permuta para uma economia monetária avançada. Quanto maior o número e a variedade de bens disponíveis, e quanto maior o número de pessoas com avaliações diferentes, mais desprezíveis as zonas de indeterminação se tornarão.